Bom dia, vibe do dia! Bom dia, segunda-feira! Mais uma semana que a gente tá aqui juntinhos, passando, né, com muita consciência astrológica esses dias, metade do ano aí, a gente já tá, né? Muita coisa acontecendo. Essa semana temos movimentos importantes no céu. Fico feliz em saber que você tá aqui atualizada, porque os astros são guia e a gente tem a chance de ter consciência astrológica, porque assim na Terra como no céu, a gente está nessa perfeita conexão. Bora entender o céu da nossa segunda-feira? Vou trazer alguns spoilers aí de alguns movimentos importantes que vamos ter também esta semana, que olha, ela começa interessante, porque a gente já tá vindo de um domingo bem movimentado, né? Quem aqui ouviu a vibe do final de semana? Vocês lembram que a gente tá tendo essa quadratura de Marte com Urano? Isso aqui está provocando muito internamente, tanto no individual quanto no coletivo. Explosões de emoções e de várias coisas ao mesmo tempo. A gente está com uma lua em aquário. A gente começa a segunda-feira com uma lua em aquário. Na metade da tarde, aí, na metade do dia, ela passa para peixes. E a lua em aquário ela é muito disruptiva. Urano, que é o regente de aquário, também. Então, esse domingo aí foi muito provocativo. A segunda-feira ainda está sendo provocativa, pelo menos na parte da manhã. Ela tá com uma energia um pouquinho mais delicada nesses assuntos. E eu quero que você esteja com os olhos abertos e com o coração também em dia, né? Em paz, principalmente aí nas suas emoções. Provavelmente você esteja sentindo aí alguma coisa que você precisa se abrir mais. Ser revoltada, mas não num sentido ruim, ser revoltado ou revoltada para que você seja você, para que você possa se expressar, para que você possa seguir a sua verdade, para que você possa realizar os seus sonhos. E muitas vezes eles precisam de decisões com coragem. E aí a gente está falando sobre esse Marte em Leão, último dia de Marte em Leão, porque na terça-feira, amanhã, a gente vai ter chegada de Marte em Virgem. Então, definitivamente ele vai chegar em Virgem. A gente já está um tempão aqui. Desde dezembro a gente está com essa enrolação de Marte em Leão. Agora muda esse mood. Imagina, 6 meses já se passaram aí. Agora Marte chega definitivamente em Virgem amanhã. Amanhã eu falo mais sobre isso. Mas antes dele concluir esse caminho por Leão, ele ainda sofre uma oposição da Lua hoje cedinho, nessa segunda-feira de manhãzinha. A Lua faz oposição com Marte e a Lua quadra Urano. A gente tem uma manhã que ela tá assim, pavio curto, que é a mesma expressão que eu usei na semana passada. Pessoas que estão. Sabe aquela pessoa que ela já acordou com mau humor e qualquer coisinha estressa, incomoda, deixa ela às vezes até raivosa? Tem gente que já é assim, né, por natureza. Mas essa segunda-feira de manhã ela continua assim, delicada. Então, não sei qual que vai ser o contexto que isso pode se apresentar na sua vida. Inclusive, você pode acordar com aquela sensação de ansiedade, aquela sensação de ter que resolver as coisas de uma forma até meio com pressa. Planos podem, inclusive, atrasar, sair do script, porque a gente tem Urano sendo tocado nesta manhã de segunda-feira. Então, vai ser aquela segunda-feira corrida, vai ser aquela segunda-feira que às vezes atrasa não sei o quê, aquela segunda-feira que já começa meio. Blé. Tenho que dizer isso, não posso não dizer que realmente vai ser um início de manhã, pelo menos, um tanto até caóticozinho assim. Respira fundo, tenta encontrar paz no meio do caos. Tenta ser guiado, guiada aí pelos teus instintos mais intuitivos, tá? Não instintos animais, senão talvez você vai sair atacando as pessoas. Então, de maneira mais intuitiva, de maneira mais sensível, de maneira mais pacífica, tenta ser você o apaziguador aí, pelo menos, das guerras que podem estar surgindo na sua volta. Lua em oposição a Marte é o emocional explosivo. Por isso que não acende um isqueiro do lado da onde já foi jogado gasolina. Não seja você aquela pessoa que vai ficar provocando o outro, não seja você aquela pessoa que
não seja. E se tiver pessoas assim à sua volta, evite, sabe? Não dá palco para eles. Mostra que aquilo ali foi irrelevante para você, para que você saia ainda assim de boa no meio disso tudo. Porque é um início de segunda-feira, é um início de semana. Não deixa a bagunça alterar o teu estado de espírito, tá? Pessoas magnéticas sabem disso. E com a quadratura Urano, isso tende a se intensificar, pois Marte ainda está formando essa quadratura com Urano. Então a gente está vendo muitas coisas delicadas ao redor do mundo a respeito disso, né? Essas brigas, essas guerras. A gente está falando também sobre o coletivo com a Lua em Aquário. É saber entender que, meu Deus, a gente é humano, né? Independente da raça, independente da cultura, independente da tua bandeira, independente da tua religião, independente do teu partido político, você é humano. Eu espero que você saiba olhar para o outro como um humano também. Lembre-se disso que a gente é tudo uma coisa só. Lembra que o conselho do oráculo para esse final de semana foi a caridade? Eu espero que você tenha olhado para o próximo e feito algum tipo de ajuda. Se não conseguiu fazer, você tem essa segunda-feira, você tem a terça, você tem todos os dias da sua vida para você poder fazer o bem para alguém que está ali do teu lado, precisando de ti. E aí, assim, a gente tem um aspecto bonito no meio disso tudo que talvez até passe em branco, mas depende. Vamos ver como que você vai se sair, né? Vamos ver como que você vai usar essa consciência astrológica, que é a Lua em trígono com o Sol. A gente também tá com os últimos dias aqui do Sol em Gêmeos, e a Lua vai formar um trígono também na manhã dessa segunda-feira. Um trígono bonitão, aqui a gente tem um aspecto no meio do caos que é fluido, que é harmônico, que é razão e emoção de mãos dadas, que é a cooperação, que é a união, que é as trocas, né? Que é realmente ir de peito aberto, de coração aberto, confiar no próximo, se socializar, se entrosar, pedir ajuda, trabalho em equipe, entender que você não precisa dar conta de tudo sozinho, entender que você pode expressar, verbalizar. Essa segunda-feira aí, ela tá bem diferente aí do comum de uma segunda-feira. Mas ao mesmo tempo também, sabe? Com aquela pressa, aquela ansiedade, aquela coisa que tem que resolver tudo. A gente ainda vai ter a lua mudando de signo, a lua vai chegar em peixes, vai mudar a vibe da segunda-feira. Ela começa assim eletrizante, ela começa com os nervos, né, meio que aflorados, e depois ela vai apaziguar. E ela apazigua de uma forma tão boa, porque depois ainda ela vai formar um trígono com Júpiter assim que ela chega em Peixes. E esse trígono com Júpiter, a Lua aqui nos primeiros graus de Peixes, formando o trígono aqui com Júpiter em Câncer, a sexta-feira ela vai trazer aquela. A sexta-feira, olha só onde eu tô. Já tô na sexta. A segunda-feira, no fim do dia, início da noite, já vai dar aquela sensação de recolhimento, aquela sensação de empatia maior por você, de compaixão pelo teu processo, pelo outro. Ela já vai estar assim, ó, vai terminar a segunda-feira de uma sensação de eu quero paz, eu quero sossego, eu quero descanso, eu quero só harmonia. Eu quero só me mimar. Eu quero autocuidado, eu quero nutrição, eu quero a minha casa, eu quero meu cantinho. Eu quero um carinho, eu quero um colo. Se dê e dê também no fim dessa segunda-feira. Afetos, assim, sabe? Conexão, conexão real. E aqui também pode ser conexão com a sua espiritualidade, tá? Pois Júpiter rege peixes. Então, eles vão estar ali, Lua em peixes, conversando com o regente. Muito bonito esse fim de segunda-feira, porque pode também trazer muitos insights, também pode trazer aquela sensação de, ok, se a segunda-feira começou num caos, se às vezes alguma coisa mudou de plano, se às vezes alguma coisa começou a findar, se desmoronar desde esse final de semana para você, o fim da segunda-feira vai ser aquela sensação assim, precisava acontecer e aconteceu da maneira melhor que podia, da melhor maneira que era para acontecer para mim, né? Porque às vezes a gente não entende por que que as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos, só que lá na frente, depois que passa, né, a, a tempestade, digamos assim, tu vê que tudo faz sentido, tu vê que era para ser como tinha que ser. Então se acolha, sabe? A dica para essa segunda-feira, ela vai começar intensa, mas ela vai terminar pedindo amor. Então, quem tiver à sua volta, doe amor, doe cuidado, se nutra
Volte para o seu centro, volte para o teu lugar de aconchego, de base, de raiz, um lugar seguro para se estar nessa segunda-feira de noite, que a gente vai se encaminhar essa semana para uma lua minguante. Na quarta-feira, nós vamos ter uma lua minguante em Peixes. Então, a energia começa a ficar mais drenada, a gente começa a sentir que o ritmo começa a se desacelerar essa semana. Então, entenda que você não precisa dar o seu máximo, às vezes o seu máximo vai ser o seu mínimo e é tudo que tu pode entregar. Então não fica se cobrando perfeição. Até porque, como eu falei, Marte chega em Virgem amanhã. Não é o melhor posicionamento para Marte também. A gente sempre entende que tem planetas em lugares que se sentem confortáveis, outros nem tanto, mas a gente vai viver aquilo. Marte chegando em Virgem, às vezes trabalha, 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 faz as coisas e acha que nunca tá bom o suficiente. E aí, às vezes, fica enrolando ali dentro de um assunto só, de uma coisa só, para aperfeiçoar, para melhorar e tudo mais, mas às vezes não sai do lugar porque tá sempre colocando muito defeito em tudo. Então, cuidado com a autocrítica, a partir de terça, principalmente. Cuidado com esse exagero de que você precisa estar sempre 100% produtivo, produtiva. Agora é o momento que Marte chega e ele dá uma desacelerada nos processos que estavam muito assim, ó, impulsivos, se jogando de cabeça, com muita pressa, com muita ansiedade, de fato. Marte estava em Leão, no signo de fogo. E imagina que Marte é o regente de Saturno, que está em Áries, é o regente de Netuno, que está em Áries. Agora ele vai querer agir com estratégia, com os pés bem firmes no chão. Quem tem Marte em Virgem no próprio mapa natal vai viver o retorno de Marte. Então, de certa maneira, vai sentir essa área da tua vida onde você tem Virgem, vai começar a ter um movimento maior. Você vai começar a sentir ali que eu preciso botar um gás, mas não de uma forma compulsiva, e sim de uma forma com método. Marte em Virgem adora o método. Precisa de um passo a passo, precisa de uma ordem, precisa de um começo, meio e fim para se orientar e saber por onde caminhar, né? Não pode chegar de qualquer jeito. E isso é bom para que a gente não saia também perdendo a cabeça por qualquer coisinha. Nessa semana também temos o quê? A gente tem solstício de inverno. A gente vai ter a chegada aí do Sol em Câncer na sexta-feira. Cancerianos aí de plantão vão fazer aniversário nesse próximo ciclo. E na sexta-feira a gente vai ter a chegada do inverno aqui no hemisfério sul, porque lá no hemisfério norte, quem está aqui me acompanhando, eu sei que tem gente também no hemisfério norte aí, vai chegar solstício de verão, né? Então o Sol ele chega no trópico de Câncer, vai iluminar a maior parte do Sol vai estar se iluminando no hemisfério norte. Por isso que aqui no hemisfério sul a gente começa a congelar de frio. É a natureza, é os ciclos, é as estações. E esse portalzão da sexta-feira, que é a chegada do inverno, ele é realmente um portal, tá? Ele também é a abertura aí de 6 novos meses na nossa vida. Então, se prepara, vai fazendo suas manifestações, vai fazendo aí os seus contatos, né? Chamando seus guias, seus. Enfim, né? Na sexta-feira vai ser um dia portal. Saiba utilizar essa data também ao seu favor. E na quarta-feira teremos essa lua minguante em peixes, como comentei. Essa segunda-feira tá assim: metade do dia é uma energia, outra metade já muda totalmente. Então, já vai preparado para tua segunda, tá? Já vai preparado para tua segunda. Já emana que vai ser um dia que você vai conseguir manter a paz, mesmo diante de qualquer tipo de coisa que possa querer te provocar. Porque assim, ó, a gente tá com Marte em quadratura com Urano e oposto à Lua nessa manhã de segunda-feira. É isso que eu falei, entendeu? Se você já é uma pessoa que sente que as coisas chegam e te afetam de maneira muito simples, de maneira muito fácil, de maneira muito rápida, tenta fazer a egípcia nessa segunda-feira de manhã e não leva pro pessoal. É a melhor coisa da tua vida você não levar as coisas pro pessoal. Porque assim você não fica remoendo depois situações internas dentro de você. Olha qual que é o conselho da deusa, inclusive. A melhor vingança é me curar. Então tu pega aquilo que se o chapéu servir de algo que te afetar, você não devolve. Você sente e você entende aonde que eu posso então me curar, porque essa vai ser a minha melhor vingança. Não vai ser, eu tenho que
descontar na mesma moeda. Ah, eu tenho que fazer tal coisa para me cobrar fulano de tal. Ah, eu tenho que ser assim, assim, escrota. Você não tem que ser nada. Você tem que buscar o seu autoconhecimento, se curar, se trabalhar e entender por que que aquilo ali te afetou tanto, aonde que aquilo ali se identifica dentro de você, que te doeu dessa maneira, e aí você transmuta. E aí depois pode vir qualquer outra pessoa para tentar fazer o mesmo, né? Tentar acionar o mesmo gatilho que não vai conseguir, porque você já vai estar trabalhada e curada. Teu amor por você mesmo é a tua maior fonte de autocura. Delícia essa segunda-feira de noite para você buscar um autocuidado, um relaxamento, né? Busca a tua casinha, busca a tua nutrição. Lua em Peixes em trígono com Júpiter em Câncer tá lindona. Olha isso aqui. Essas mensagens que eu tô lendo, inclusive, são da Mariana Ruppel, do livrinho dela, tá? O conselho para o final da segunda-feira. Você sempre pode escolher culpar sua sensibilidade e profundidade ou fazer disso o seu poder. Gente, sentir as coisas não é ruim. Ter sensibilidade, emoção, ser vulnerável não é ruim. Isso não é fraqueza. Não fica se culpando, não fica achando toda hora que, ah, é porque você sentiu aquilo, porque a pessoa fez aquilo em ti. Muitas vezes a gente fica achando que a gente é muito fraco, entendeu? Ah, é porque não sei o quê, doeu. Faz disso um poder. Faz a sua sensibilidade magia. Usa dela ao seu favor. Nada pode parar a deusa que habita em você. Nada pode parar a deusa que habita em você, mana. Olhando para toda emoção como fonte de poder e motivação. Olha isso aqui. Toda mulher carrega no seu corpo o poder de curar a si mesma. Então você já sabe. Essa segunda-feira é tua chance de ressignificar várias coisas, de entender que se as coisas estiverem saindo do seu controle, é porque tem alguma coisa nova logo ali. Muitas vezes essa segunda-feira ela também pode trazer aquela coisa assim da vibe do ter que tomar uma decisão muito rápida e tomar decisões às vezes muito rápido no calor do momento dá medo, né? Tu fica com aquela sensação de será que eu tô fazendo a melhor escolha? Só que decisões muitas vezes alteram o seu caminho. Então, se você quer uma mudança de vida, uma decisão você precisa tomar. Uma escolha você precisa fazer. Não dá para ficar vivendo a vida em banho-maria, né? Então, decida. Decida olhar para aquilo com novos olhos, olhos de oportunidade. Eu vejo que mesmo diante de toda essa segunda de manhã, esse domingo que está vindo de maneira bem uraniana, sabe? Bem provocativo, vontade de às vezes chutar tudo e mudar tudo, revolucionar tudo, começar tudo, sabe? De um jeito totalmente diferente, é uma oportunidade. Tu tem uma oportunidade nas suas mãos. Lembra do teu poder pessoal. Lembra que depois do medo, muitas vezes tem a sorte. Então, encara o medo. Um beijo no seu coração. A gente se vê aqui amanhã para nossa vibe da terça-feira. Se você não faz parte ainda desse canal, eu esqueci de falar no início desse vídeo, você se inscreva aqui. Você faça parte da nossa comunidade e deixa seu like também para ajudar que essa mensagem chegue para outras pessoas e possa ajudar também o maior número possível aí de pessoas que gostam da astrologia e que querem utilizar isso para trazer consciência astrológica, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão. Beijo, até!